Crescer, adaptar e sobreviver. É isso que as células fazem todos os dias. Quando a célula é exposta a um estressor, ela tenta se adaptar. Se a demanda aumenta, pode ocorrer hipertrofia ou hiperplasia. Se o estímulo trófico ou a nutrição diminuem, surge atrofia. Em ambientes irritativos crônicos, ocorre metaplasia, que pode evoluir para displasia. E lá no desenvolvimento embrionário, podem ocorrer aplasia e hipoplasia. Bem, vamos por partes. Comecemos pela via da economia. Quando falta estímulo ou energia, a célula encolhe. Atrofia é uma economia forçada. A célula gasta menos e encolhe e o órgão pode diminuir de volume. Isso acontece por duas vias. Primeiro, quando faltam estímulos nervosos ou hormonais, cai a síntese de proteínas. Depois, a célula ativa o sistema ubiquitina-proteassoma, que marca componentes com ubiquitina, promove a poliubiquitinação e os direciona ao proteassoma para degradação. Além disso, organelas podem ser removidas por autofagia. Formam-se vacúolos que se fundem a lisossomos, reciclizando material para energia. Se o estresse persiste, algumas células entram em apoptose e o número celular também diminui. Exemplos: atrofia por desuso muscular, perda de peso em que os adipócitos primeiro esvaziam e com tempo prolongado parte deles pode entrar em apoptose, e a atrofia fisiológica do timo, que é grande na infância e evolui na vida adulta. Falamos de encolher o que já existe. Agora, e quando o problema nasce lá atrás na formação do órgão? Na aplasia, durante a embriogênese, faltam as células precursoras e o órgão não se forma. Um exemplo clássico é a aplasia do timo na síndrome de George. Na hipoplasia, os precursores existem, mas em número insuficiente. O órgão já nasce menor ou mal conformado. Exemplo é a hipoplasia do nervo óptico, com menos axônios e graus variáveis de redução da visão. Em resumo, a atrofia encolhe um órgão já formado e a aplasia não forma e a hipoplasia forma menos. Se na embriogênese pode faltar tecido, na vida adulta o desafio costuma ser demanda. Quando a exigência aumenta, a célula responde de dois jeitos. Em tecidos com células-tronco e progenitoras, a resposta pode ser hiperplasia, com aumento do número de células. Em tecidos com baixa capacidade proliferativa, a resposta típica é hipertrofia, com aumento do tamanho celular. Primeiro, o caminho mais comum em tecidos poucos proliferativos: aumentar o tamanho. Exemplo fisiológico é no músculo esquelético. O treino de resistência aumenta a demanda funcional. As fibras adicionam miofilamentos e ficam maiores e mais fortes, sem gerar novas células. Exemplo patológico é quando no coração a hipertensão ou as valvopatias aumentam a carga. Os cardiomiócitos intensificam a síntese de miofilamentos e ficam maiores, resultando em hipertrofia do miocárdio. Em tecidos pouco proliferativos, como o coração, a adaptação é aumentar o tamanho e não a quantidade de células. Já em tecidos com células-tronco, a estratégia muda: multiplicar o número de células. Hiperplasia é o aumento do número de células e só ocorre onde há células-tronco ou progenitoras. Não ocorre no coração, no músculo esquelético adulto e nem nos neurônios. Pode ser compensatória, como no fígado após hepatectomia e na reposição da pele, das mucosas e da medula óssea. Ou hormonal, em órgãos regulados por hormônios, como o sistema reprodutor e glândulas endócrinas. Um exemplo fisiológico é durante a gestação. Prolactina e progesterona estimulam o crescimento do tecido mamário. Agora, um exemplo patológico é quando o estímulo estrogênico é excessivo ou persistente. O endométrio pode apresentar hiperplasia. Isso é um ajuste normalmente regulado e reversível. Mas muita divisão sob estresse abre espaço para erros. A hiperplasia é, em geral, regulada e regride quando o estímulo cessa. Não é câncer. O crescimento para quando retiramos o estressor. Porém, divisões repetidas sob estresse mantido aumentam a chance de mutações.
Uma célula alterada pode clonar-se e o tecido passa a exibir displasia, com atipias de forma e função. Se as mutações se acumulam e o estresse continua, algumas células perdem o controle proliferativo e podem se tornar malignas, multiplicando-se sem freio e invadindo tecidos vizinhos. Em alguns contextos, hiperplasia e hipertrofia ocorrem juntas. No útero, durante a gestação, o estrógeno estimula tanto o aumento do número de células musculares lisas quanto o aumento do tamanho dessas células. Existe ainda outra forma de adaptação, não por mais ou maiores células, e sim por troca de identidade do epitélio. A metaplasia nasce da reprogramação das células-tronco. Estressores ambientais alteram a expressão gênica e desviam a via de diferenciação, de modo que o novo lote de células já nasce com fenótipo diferente e mais resistente ao ambiente. Um exemplo é no brônquio do fumante. O epitélio respiratório especializado é substituído por epitélio escamoso estratificado, mais resistente, porém com menor função ciliar e de produção de muco. Metaplasia é reversível se o agressor cessa. Se o estímulo persiste, as alterações podem evoluir para displasia, como vemos a seguir. A displasia é a desorganização da maturação epitelial associada a atipias. Os 4 achados microscópicos clássicos são pleomorfismo celular, com tamanhos e formas desiguais, pleomorfismo nuclear e hipercromasia, com núcleos grandes e escuros e aumento do número de figuras de mitose. No colo do útero, partimos do normal. O endocérvix é glandular e o exocérvix é escamoso. A zona de transformação, onde ocorre metaplasia escamosa, é a área de maior risco para infecção por HPV oncogênico e início das alterações displásicas. Com a ação do HPV, surgem células escamosas displásicas, imaturas, atípicas e proliferando mais rápido. É um estado pré-maligno. Se as alterações ocupam toda a espessura do epitélio, chamamos de carcinoma in situ. Se houver ruptura da membrana basal, passa a carcinoma invasivo. Com isso, fechamos o mapa das adaptações e seus limites. Vale recapitular os nomes e as ideias-chave. Atrofia é o que diminui o tamanho e às vezes o número de células, por ubiquitina proteasoma, autofagia e, se persistente, apoptose. A aplasia não forma o órgão por ausência de precursores. A hipoplasia forma menos porque há poucos precursores. Hipertrofia, células maiores, típicas de tecidos com baixa capacidade proliferativa. Hiperplasia, mais células, pode ser compensatória ou hormonal e em geral regride quando o estímulo cessa. Metaplasia, troca adaptativa de epitélio, reversível com a retirada do agressor. Displasia são atipias e desorganização, lesão pré-maligna que pode evoluir para carcinoma in situ e se romper a membrana basal para carcinoma invasivo.